Olá, então começar uma série de 3 vídeos sobre o meu TCC em filosofia. Ah, o primeiro vai ser introdução, primeiro capítulo. O segundo vídeo vai ser o segundo capítulo e o terceiro vídeo, o terceiro capítulo e a conclusão. Então, o tema, né, do título do meu laboratório é Educação do Rei Filósofo para alcançar a ideia do bem na obra A República de Platão. Então, ah, um TCC principalmente, claro, em filosofia, né? Mas principalmente voltado para essa área da educação, vinculado com a ética e consequentemente, antropologia e política. Então, que isso em Platão está muito ligado. Então, meu orientador foi o, o Dr. Padre Fernando Sapateiro. Então, assim, um resumo, né, um breve do TCC, que é justamente ter como base, né, a República de Platão, né, o Politeia, tratando, né, sobre a educação do rei filósofo numa perspectiva mais intelectual, com vista em alcançar a ideia do bem, para poder, sendo o governante da cidade, plasmá-la nesta, trazendo a justiça e paz. A educação dos governantes é realmente muito importante, pois o sucesso desta pode trazer ordem e prosperidade para a cidade, e seu fracasso a ruína. Está no plano de fundo da educação platônica, é a verdade sobre a própria natureza do homem. Então, aí, como eu disse, implicado, né, a educação, antropologia, ética e política. Então, o sumário, a introdução, o primeiro capítulo é sobre a educação ateniense, né, contextos da estrutura, né, dessa educação e a crítica de Platão nessa mesma educação. Então, né, uma breve contextualização de Atenas, na estrutura, né, da educação ateniense, crítica, né, de Platão a essa educação ateniense, né, daí entra a música, a ginástica e a medicina. Depois, né, a educação do rei filósofo, né, que esse é o ponto assim, central, né, da monografia. Depois a educação como conversão ao bem, né? Depois o primeiro meio, né, digamos assim, as matemáticas, né, que Platão vai colocar para o rei filósofo, né, na sua educação para ele atingir essa contemplação do bem. O segundo meio é a dialética. Depois tem o currículo, né, do filósofo, né, que Platão vai destrinchar, né, na República, mas, né, eu vou colocar ali em breves palavras. Depois, no terceiro capítulo, a missão desse rei filósofo, né? Se a partir dele, dessa contemplação do bem que ele teve, ele vai ter essa missão de plasmar esse bem, essa ordem na cidade, né? Que ele vai governar. Então, eu vou falar um pouco da tripartição da alma, essa relação com o Estado, que é muito importante, tanto na obra em si, né? Mas como para entender, né, esse sistema dele. Depois, vou falar um pouco do mito da caverna e a conclusão. Então, a introdução, né? Por que falar de educação? É através da educação que a gente se torna melhor, né? Que nós nos superamos, né? Que nós, como, né? A gente nós somos seres completos, né? Quanto ao ser, a gente não precisa de mais nada quanto ao ser. A gente é completo, mas o problema é que quanto ao nosso agir, a gente é incompleto. A gente precisa como se fazer, né? Então, a gente é um fazendo-se constante, né? Assim, cada dia a gente tem que escrever a nossa história. Então, justamente a educação, ela pode nos ajudar a isso, né? Atingir a melhor versão de nós mesmos, né? Para a gente pra gente poder ser feliz também no final das contas. E, então, por que dos gregos, né? Porque os gregos, eles, né, nesse tempo, assim, eles, com certeza, né, eles são a nossa fonte espiritual, digamos assim, né? Onde vem toda um pouco da nossa cultura, né? Ah, Principalmente tanto latina como, né, que os latinos herdaram um pouco dos gregos também, mas que veio assim a base da nossa cultura, né? E com certeza, né, deu muito fruto nessa cultura, mas
nesses tempos assim de crises, né, de destruição de valores, instabilidade, é importante voltar às bases, né? Então, por que do rei filósofo, né? Porque justamente o rei filósofo, ele, através do governante, a gente pode, que o governante ele tá nesse alto cargo, né? Ele pode fazer bem a cidade, né? A população muito mais facilmente, né? Redigindo leis, né? Que realmente correspondam com a natureza humana, possam tornar as pessoas melhores, né? Realmente, né? Então, que nem todos podem contemplar esse bem, nessa essa ordem que rege, né, a realidade, mas com certeza alguns podem e podem justamente plasmar esse bem, né, essa ordem que eles contemplaram nessa polis, né, para que todos possam fazer uso, né, desse e se aperfeiçoarem. Então, e também invista um pouco nessa questão da educação dos governantes, né, que tanto no mundo hoje é escasso, assim, né, e no Brasil, principalmente, se vê nitidamente essa falta, né, de educação, de conhecimento da natureza humana, né, porque a gente não conhece o que é bom para o ser humano, como é que a gente vai, o que é próprio do ser humano, o que é bom para o ser humano, como é que a gente vai redigir leis, como é que a gente vai governar, né? A gente pode, se a gente não conhece, a gente pode estar fadado, né, a agir mal, né? Então, por isso é importante esse conhecimento. Então, eu, né, já expliquei na divisão dos capítulos e é dizer aqui uma breve biografia de Platão, que está incluída, né, no meu, na introdução do meu TCC, né? Então, como, né, todo ser humano está sujeito, né, ao tempo e ao espaço, né, se faz importante, né, e falar um pouco essa questão histórica, né, também que acaba influenciando, né, influencia no nosso pensamento, né, com certeza influencia no pensamento dos grandes pensadores, né. Então, não que, digamos, é essencial, mas é válido, né, aprender um pouco, saber um pouco o que essa pessoa, esse pensador viveu, passou, que com certeza influencia, né, como eu já disse, no pensamento. Então, Platão nasceu em 428, né, antes de Cristo, né? O seu verdadeiro nome é Aristócles, né, que é o nome de seu avô, né? Platão era um apelido, né? Justamente tem, se não me engano, ombros largos, uma coisa assim, né? Que justamente ele toma esse apelido e ganha esse apelido, né? Ele é filho de uma família nobre, né? Que justamente tinha ascendência em grandes governantes, né? Então isso provavelmente influenciou ele a ter na política um pouco o seu ideal, né? E ele próprio tinha planos, né, de seguir uma vida política, né? Então ele foi, né, em sua juventude discípulo de Crátilo, né, que era seguidor de Heráclito, e mais ou menos por volta dos 20 anos ele começou, né, a frequentar Sócrates, né, conviver com ele, e ele estava, né, entre seus discípulos de Sócrates até a morte, né, do mestre. Então, com certeza a morte, né, de Sócrates foi importantíssimo, né, na vida de Platão, no quesito de mudança, assim. Foi com certeza um marco na vida dele. Então, né, depois dessa morte, né, Platão, ele viu que realmente, vendo nessas debilidades, né, da época dele, da, do regime democrático em Atenas, né, ele decidiu, né, criar esse próprio modelo político, criar seu próprio modelo político, né. Então ele abandona essa ideia de seguir essa carreira política à frente do povo para se voltar à filosofia, né. Então ele fez algumas viagens, né, para Megara, para o Egito, Cirene, Siracusa, né. E uma dessas viagens, né, para Siracusa, que eu acho que é uma das assim, mais importantes, é que ele conheceu as comunidades pitagóricas, né, e fez amizade com um tirano, né, que é o tio de Dionísio o Jovem, Dion, né, filho de Dionísio o Velho, que era o tirano da cidade. Perdão, era um tio, né, do tirano. E
Só que Platão tentou, né, aplicar um pouco as ideias dele, né, nesse tirano, né, só que ele entrou em maus, como é que eu posso dizer, em maus ânimos, né, com esse tirano e ele acabou vendendo Platão, né, como escravo, né, se não me engano foi na sua segunda viagem, né, ainda mais ele foi resgatado, né, então ele foi vendido como escravo no mercado de Egina, mas ele foi resgatado por Aníteres de Cirene, né? Só que quando eles souberam, né, que ele era ateniense, né, ele era na procedência ateniense, eles libertaram ele, né, e devolveram o dinheiro, e justamente esse dinheiro serviu depois para fundar a academia, né? Então, o nome da escola de Platão, né, se dá justamente ter sido fundado em um lugar de homenagem ao herói Academo, né? E ela se organizou um pouco de acordo com as comunidades pitagóricas, né? Um pouco uma associação religiosa, né? E rapidamente atraiu muitos jovens, né? E homens ilustres. Platão, né, fez uma outra viagem a Siracusa, né? A segunda viagem dele, para tentar pôr em prática, né, um pouco essas ideias, né, de novo, porém ele foi novamente, né, teve resistência e teve que voltar a Atenas, né, onde passou o resto dos seus dias, né, dedicado exclusivamente ao estudo, né, então até a sua morte, né, no ano 347 a.C., aos 81 anos. A gente viveu bastante. Então, Platão, né, ele foi o único filósofo da antiguidade que chegou à obra completa, né? No total é uma apologia de Sócrates, 34 diálogos e 13 cartas. Alguns escritos dele, né, hoje são considerados apócrifos, né, assim que foram já sabe que por mais que que por um momento fizeram parte, né, do corpus platônicos, né, da coletânea original, mas não já se excluíram, né, ou pelo menos já foram considerados apócrifos. Então, dentro desses diálogos, essas suas obras, a gente pode considerar três períodos, né, o primeiro que é considerado de juventude, né, o segundo que é de maturidade, e o terceiro, né, de velhice. Então, de velhice, com certeza, foi onde mais o pensamento dele está mais maduro, né, e já tem ah, como é que eu posso dizer, alguns já críticas, né, que ele mesmo fez, e que ele foi um pouco também corrigindo, né, e tomando outras posições. Então, passamos para o capítulo 1. Então, vai falar eu vou nesse capítulo 1 contextualizar um pouco a questão da cidade de Atenas, né, sua estrutura política, a influência, né, dos poetas, também dos sofistas, né, e depois uma segunda parte do capítulo fala um pouco sobre a estrutura, né, dessa educação ateniense, né, como era assim a estrutura, os professores, tudo. Depois a terceira parte desse capítulo que é a crítica, né, de Platão à educação ateniense. Então, o contexto, né, um pouco da política, né, que nós podemos ver que ele era uma democracia, né, onde todas as decisões, né, nacionais eram tratadas primeiramente, né, pelos presidentes, né, que eram os prítanes, e pelo Conselho dos 500, né, que é a Boule, né, cujos membros, né, eram escolhidos aleatoriamente por sorteio, né, era assim que funcionava. Então, em seguida, também era, se fossem julgadas, né, suficientes e importantes, né, as decisões passavam, né, por uma assembleia, né, e que os cidadãos eram pagos, né, para comparecer. Essa participação na democracia, né, era acessível a todos os cidadãos masculinos nascidos livres, né, de todas as classes sociais, desde que comprovassem ser de boa linhagem ateniense, né, ou seja, era de certa forma, uma democracia bem reduzida, né, assim, não era talvez muito representativa. Até essa questão dos escravos, né, que
que no tempo de Platão, né, assim, pouco depois do seu nascimento, né, estima-se que entre ah, né, dos 300.000, 350.000 habitantes que viviam, né, nas fronteiras geográficas ali, né, dentro das fronteiras geográficas de Atenas, né, só 50.000 tinham cidadania, né, ou seja, eram muitos escravos, né, e também estrangeiros. A maioria não tinha esse direito, né, de exercer de, a cidadania, né. Então, ah, mais ou menos um pouco isso, né, e assim, essa democracia até que durou bastante, então, um sistema assim de governo estável, né, é, ah, que, e, né, que durou em torno de 200 anos, até, né, de certa forma cair, né, por Esparta ter dominado, né, Atenas, né, ter perdido a batalha. E, né, por que falar, né, de Atenas? Coisa que eu não acabei não falando no início. Por que falar, né? Porque justamente foi, assim, contextualizar, né? Que foi justamente a cidade que Platão viveu, né? E que ele pouco teve as bases, né, para sua própria educação e também porque essa educação que ele vai criticar também, né, nesse capítulo. Então, a influência, né, da poesia, né? O Homero, né, ele era considerado, né, o grande educador da Grécia, né? Até o próprio Platão fala isso na República, é o grande educador da Grécia. E conhecer essas obras, né, a poesia homérica era um prestígio acadêmico, né? Quem conhecia, né, tinha acesso, né? E era uma poesia, de certa forma, acessível, né? Que os rapsodos, né, nas praças cantavam, entoavam essas poesias e, de certa forma, era fácil, um pouco assim, de acabar memorizando, né, essas poesias. E essas lendas, né, desses heróis ah, que Homero conta eram, claro, existiam outros, né, mas o Homero era o principal, ah, que essas lendas dos heróis eram os modelos, né, para os jovens, né, e que um pouco moldavam os costumes atenienses, né. Então, os próximos são os sofistas, né, que eles são esse grupo de professores, né, que ofereciam educação aos jovens, né, por uma alta remuneração, né, principalmente para os jovens que queriam, né, um pouco uma carreira política, né, queriam seguir essa carreira pública, né, porque eles ressaltavam mais a questão do convencimento, né, convencimento público não necessariamente é a verdade. Então, os jovens eram muito atraídos, né, assim, também e, por por essas técnicas, né, e os pais pagavam altas remunerações, né, para que os seus filhos pudessem ter essa educação, né, por mais que não era verdadeira, né, era pouco, de certa forma, tinha essa utilidade, né, de convencer o público, mas que não transmitia a verdade. Então, temos, né, a estrutura, né, da educação ateniense, que tem como base justamente ah, a música e a ginástica, né, que é o que Platão depois, né, nesse mesmo capítulo, mais futuramente ele vai acabar criticando, né, e claro, pontuando, mas ele mesmo vai se usar dessa estrutura que como é que eu posso dizer, ele não pôde prescindir, né, dessa estrutura, que realmente é importantíssima, né, para o desenvolvimento da pessoa, da criança, do jovem, né. Então, no começo, essa educação não era, assim, acessível, assim, um pouco a todos, não começou, assim, um pouco, hã, quem tinha mais era como é que eu posso dizer, os nobres, né, tinha, assim, um pouco acesso, depois, com o passar do tempo, foi se tornando, assim, todas as classes sociais puderam ter esse acesso, né, aos ginásios públicos, né, onde se exercitava ao meu corpo, né. E esses ginásios eram garantidos, né, pelo Estado, né, que vigiava a sua eficácia, mas a educação não era pública, né, assim, tinha os professores ali, mas não era uma coisa assim do Estado, né. O governo não tinha esse ensino gratuito, né, que nem a gente tem hoje, né, as escolas do Estado e tudo.
e as famílias, né, tinham que arcar com esses custos, né? E os professores eram três, assim, principalmente, né? Que era o Pedotriba, o citarista, o citarrista, né? E o gramático, né? Que é esse, o Pedotriba era professor de ginástica, né? Que ficava responsável por essa questão do corpo. O segundo era o professor de música, né? Obviamente, que ensinava esses elementos básicos, assim, né? De tanger a lira e, né, justamente citarrista. E o terceiro era o que ensinava a ler e escrever, né? E alguns ensinavam alguns cálculos, né, também. E eram, né, eram aulas de ensino coletivo, mas eram aulas privadas, né? Então, também eu tinha os pedagogos, né, que não eram professores, né, mas eram como que escravos, né, da família, que cuidavam dos filhos, né, dos senhores, né, enquanto eles estavam na palestra, né, ou das caleia, que era a aula ali, né, e observava o comportamento dos filhos, né, dos filhos dos seus senhores, os filhos, o comportamento, a vestimenta, né? E sempre tinha esse papel relacionado à educação um pouco moral, assim, né? Tá cuidando ali não tanto intelectual, mas mais moral. E esse ideal, né, educativo de Atenas não era formar guerreiros, né? Mas formar justamente cidadãos, né? Não era profissional, né? Mas liberal, né? Ou seja, a pessoa ter essa liberdade em relação às coisas, né? Então, para ser mais livre, né, para realizar as suas ações em sociedade, né? Esse um pouco era esse intuito, né, ser também mais forte, né, para tomar essas ações, né? E então, encerrando, falar um pouco da questão da presença feminina, né, que era ela não tinha, né, não tinha essa presença feminina na educação ateniense, né, ela não tinha esse acesso e viviam confinadas, né, no gineceu, que era a parte reservada para elas, né, na casa, né, a casa grega. E essa educação, né, feminina, um pouco idealizada, né, por Platão, mas só foi assim, se concretizar um pouco mais organizado no período helenístico, né, um pouco mais depois. Então, passando para a crítica de Platão à educação ateniense, né, começando com a música, né, que, como falei, a música era muito importante, né, para os atenienses, para os gregos, tinha essa importância na educação dos jovens, né. E Platão também observou isso, né, assim que era realmente importante, não podia ele não podia prescindir disso e adotou, né, no seu projeto educativo, né. Então, para Platão, nessa música, ela tinha esse poder, né, de entrar no mais profundo da alma, comunicar uma perfeição ou um vício, né, uma imperfeição, né? Então, o conteúdo que a música trazia, né, tanto sua palavra, seu ritmo, sua harmonia, podia transmitir algo ao coração humano, à alma humana, que podia ou beneficiar ela, né, de acordo com a própria natureza humana, ou atrapalhar, né, e justamente né, essa questão da imitação, né, de imitar, e como a educação platônica, né, ela é principalmente voltada para os governantes, né, o rei filósofo, principalmente, claro, ele vai educar todos, né, mas até uma certa idade, mas a educação, assim, o ápice, né, dessa educação Platão é justamente o rei filósofo, né, e esse rei, filósofo, deve fazer o que convém a ele, né? Então ele não pode imitar o que não convém a ele. Então, ah, a música tem que trazer um conteúdo que ele deva imitar, não algo que se atrapalhe na função dele, né? Justamente tinha esse foco, né, nas crianças, né? Essa questão da educação, né? Por isso a gente começa com as crianças, né? Porque
Já nessa idade, as impressões que a criança tem acabam sendo mais indeléveis, né? Assim, não saem, né? Então, se cuida no começo, né, fica mais fácil depois, né? Na educação dessa criança, do jovem, futuramente do adulto. Então, a música era a arte das musas, né? Ou seja, que colocou junto, né? A poesia, ou a palavra, né? A harmonia e o ritmo. Então, essa poesia, a palavra, né? Que Platão fala dessas três, mas eu vou me ater mais à questão da poesia, né? Da palavra, e depois meio que, de certa forma, um modelo dessa crítica também serve para a harmonia e para o ritmo, né? E essa poesia ela deve expressar a verdade, né? Principalmente sobre Deus, né? Ela não pode falar mentiras, né? Expressar mentiras, porque também vai, como é que você ficar, a pessoa vai acabar ficando aquilo para ela, né? E então o Deus não pode ser causador de males, né? Isso é muito presente também na poesia homérica, né? E nem se transformar em outras formas, né? Ou seja, não, porque ele é perfeito, né? Ele não precisa ele é o melhor que tem em tudo, né? Então, ele não precisa se transformar em outra coisa, porque seria ele se estaria se inferiorizando, né? Então, ele não é próprio dele. Então, ele não é uma mentira, né? Ele não faz isso, né? Deus não é uma causa, claro, apenas de algumas coisas que acontecem aos homens, né? Não de tudo, né? Então, também dando a questão da minha liberdade, né, ao homem. Né? E esse Deus, claro, platônico não é o Deus cristão, né? Deixa claro, é um Deus que pode ser talvez muito parecido, mas não é o Deus cristão. É um Deus impessoal, coisa muito diferente do Deus cristão, que é pessoal. Ou seja, implica relação, né, com eu com Deus, Deus comigo, né? Ou seja, Deus me ama, eu amo Deus. Ah, então, uhum. Ah, Então, Deus não pode causar ilusões, né? Não, Deus não causa ilusões. Né? Coisa que também é presente na própria poesia homérica, né? Como eu já falei. E também os heróis, né? Eles devem ser bem representados, né? Não mostrá-los com medo, né, da morte, porque isso pode ser um perigo para a polis, né? Os futuros governantes, se eles tiverem medo da morte, eles vão preferir a escravidão, né, da cidade do que lutar por ela, né? Ele vai ceder muito fácil a isso. Então, por bem da polis, é bom que ele não tenha medo da morte, né? Não imite isso nos heróis, né? E nem se lamentando demasiadamente, né? Ou seja, esses heróis se lamentando dos sofrimentos que eles padecem, né? Para também esse jovem ter mais doçura nas adversidades, né? Não imitar essa fortaleza, né, nas adversidades. E nem sendo intemperantes, né? Para não também que não convém ao governante, né? Esses homens nem representar homens de modo nocivo, assim, é como o injusto sendo feliz e o infeliz e o justo sendo infeliz, né? Ou seja, o contrário, né? Que deveria ser, né? Ou como se estivesse mostrando que é vantajoso para cometer a injustiça, né? Então, o Platão insistindo até numa censura dessas poesias. Nessa necessidade não deve ter, porque realmente elas fazem mal, né? Objetivamente, elas fazem mal à natureza humana, né? Porque justamente a gente imita as coisas, então a gente deve imitar o que é bom, né? Esse é mais ou menos o centro, né, da crítica platônica, né? Tanto na questão da música, né? Para também os jovens não justificar o seu comportamento no comportamento dos deuses, né, dos heróis. Assim, se Deus faz, se os deuses fazem, se os heróis fazem, eu vou fazer também, né? Então, não justificar, né? Então, justamente o governante deve imitar o que convém, né? Ou seja, as qualidades, né? Que o Platão elenca algumas, né? Coragem, sensatez, pureza, liberdade, todas as qualidades dessa espécie. Ele vai falar, né? E como eu comentei no início, né? Dentro da harmonia do ritmo segue essa mesma estrutura, né, da crítica, ou seja, as coisas que são ruins para que não convém ao governante imitar, ele não deve imitar, né?
Então, uma harmonia, um ritmo que gera uma, uma sensualidade, gera sei, talvez uma tristeza demasiada, não deve, não deve, o governante não deve, os jovens não devem escutar esses ritmos e essas harmonias. Então, justamente a educação musical, né, tem esse papel de moldar no jovem, né, o amor ao belo e ao bom, e rejeitar o feio e o mal. Né? Eles vão estar habituados, né, a quando ao melhor, né, para sua natureza, né? Eles vão, quando eles forem adultos, né, e futuramente o governante vai ser, a vida dele vai ser muito mais fácil e exitosa, né, no governo da cidade. Então, passando para a ginástica, né, que Platão vai fazer essa crítica, porque ele vai falar que é o corpo, né, que torna, não, perdão, a alma sã que vai tornar o corpo são, não o contrário, né, porque ele defende que a alma é maior que o corpo, né, então, e então essa educação musical vem antes dessa educação de, de ginásio, né, de ginástica, vem antes, né, dessa educação a musical, né? Porque justamente vai passar essa virtude. Depois que esse aluno, se a criança, esse jovem já tem essa virtude, essa, já tem contato com as coisas boas, já tem uma connaturalidade com o bom e o belo, ela vai ser entregue o cuidado, ela mesma vai cuidar do seu corpo, né? Um pouco essa é a ideia, né? E também essa educação como na música deve ser simples, né? Ou seja, não atrapalha a função do governante, né? Esses atletas devem ter uma alimentação simples, né? Sem condimentos, temperos, doces, nem dormir muito, né? Demasiadamente, né? Porque isso também vai deixar o corpo mais suscetível à enfermidade, né? E que justamente esse era o passatempo, né, dos atletas atenienses, né? Essa é um pouco a crítica dele, né? De comer muito, ou comer assim, coisas assim requintadas e dormir muito, né? Só que isso deixa o corpo muito suscetível, né, a doenças, enfermidades, e os governantes devem ter justamente a vigilância em pessoa, né? Então ele não pode acontecer isso, né? E a ginástica está muito ligada à medicina, né? Que é um pouco a crítica que ele vai fazer também, né? Que era mais voltada, né? A medicina era mais voltada para a doença, não para a saúde. Ou seja, curar a doença e o modo como era tratada, né? Os médicos tinham que quase que tirar a pessoa, esse doente da sociedade, tratar, né? Só que quem só era acessível, né, aos mais ricos, né? Porque ele não poderia trabalhar, né? Então, complicava, né? Então o corpo, né? Ele deve ser, não precisa, o corpo educado, né, ele não precisa de ajuda externa, né? Essa é um pouco a ideia do Platão, né? Ou seja, ele, claro, salvo as coisas de ferimentos e doenças na gestação, o corpo tem que estar com saúde, né? Em si, né? Não precisa de ajuda externa. O cuidado próprio, né, do corpo e um pouco também a alimentação ajuda nisso, né? E o próprio porte físico. A medicina não deve tratar, né, essas doenças causadas justamente pela falta de equilíbrio e de temperança, né, dos homens, né? Então não, e ele vai falar, né, Platão, que a principal função, né, da ginástica deve ser se desenvolver essa coragem, né, que não tem um fim em si mesma, né, mas é para ajudar o governante a persistir, é claro, além da saúde, né, mas também persistir, não, digo, não a coragem na saúde, né? A função é saúde, né? No caso da ginástica, é saúde, e a coragem, né? Que não tem um fim em si mesmo, né? Simplesmente a coragem, mas é para ajudar o governante a persistir na busca da verdade, né? Que vai ser depois um modelo para ele plasmar na cidade, né? Que é o bem, e manter firme nessa doutrina que ele aprendeu, né? Manter firme, mas que o contexto que acontecer, ele manter firme nessa verdade que é realmente que vai dar êxito, né, à cidade. Ah, e Platão vai falar um pouco também das enfermarias dos tribunais, né, que muitos se gabavam de ter muitos tribunais, enfermarias, hospitais, mas ele disse que isso na verdade é sinal de vergonha, né, porque o homem educado, ele não, que é virtuoso, ele não precisa de ajuda externa, né, no sentido de alguém para julgar
o que é justo e injusto, ou alguém para julgar por ele, né? Ou alguém para curar o corpo dele. Não, ele sabe se tratar e ele tem um pouco a lei dentro dele em si, né? Então ele age bem. Então ele não vai precisar desses tribunais, né? Então essas duas educações, né, tanto a musical quanto a de ginástica, ela deve ter esse equilíbrio, né? Não, seja, não dá para também só ginástica, né? Que senão a pessoa vai ficar muito dura e feroz, né? Além da medida, né? E nem só música, porque senão o jovem fica muito sensível e mole, né? Isso também não vai ajudar. Tem que ser essa harmonia, né? Como se fosse uma lira, né? Bem tocada, que agrada, né? Ao escutar, tanto quem toca, quem escuta, né? Pouco isso, né? Então, a junção dessas duas educações vai ser a base, né, que realmente Platão vai propor, né, para esse filósofo, que é a questão da matemática, a dialética, para alcançar essa ideia do bem, que ele vai depois plasmar na cidade, né? E essa é a base, né, da educação de Platão, e, e é isso.